Bom, pessoal, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Fico extremamente feliz aqui com a participação de vocês. Grande maioria aqui, pessoas que eu tenho o prazer de conhecer, de ter trabalhado junto, de ter atuado e de continuar atuando também. Mas como vocês sabem, né, estamos aqui hoje, tanto é o Dia Mundial de Futuros pela Unesco, também descobri hoje que é o Dia Nacional do Samba, né, então duas ótimas razões para a gente estar aqui conversando. E justamente nessa conjuntura, convidei vocês, né, enfim, um convite aberto para todas as pessoas interessadas para o lançamento aqui da Escola Brasileira de Futuros. Esse é um projeto que eu venho desenhando e pensando há alguns meses, na verdade, eu diria quase um ano, desde um projeto anterior que eu participei. Eu fico muito feliz em estar lançando aqui hoje. Hoje eu vou falar um pouco mais, né, do que seria essa escola, do que é a ideia ou a visão, pelo menos, desse projeto. E depois, como vocês sabem também, após minha apresentação, vamos ter aqui também a apresentação do Michel Zappa, CEO e fundador da Envision também, que vai trazer um pouco mais da experiência dele, trabalhando com novas tecnologias, linguagens generativas também, utilização da própria inteligência artificial dentro do universo de Foresight a nível global, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui, espero que seja um encontro interessante para vocês. Antes de continuar, pessoal, a ideia aqui foi criar essa sala aqui aberta, então o chat estar aqui aberto, se quiserem deixar aqui perguntas, dúvidas, questionamentos, tá bom? Então a ideia aqui também no final a gente tem ali um momento para conversa, para troca também. E novamente a ideia é que isso daqui seja um espaço colaborativo de compartilhamento de ideias, visões e conhecimento sobre futuros, tá? E mais uma vez fico muito feliz pelo interesse, pelo grande interesse aqui sobre esse tema de abordagem de futuros numa perspectiva brasileira. É, Queria brevemente me apresentar para quem não me conhece, pessoal. Eu sou o André Arruda, eu sou desenhista industrial pernambucano, recifense, tenho uma especialização em design estratégico e fiz meu mestrado em design aplicado a cenários prospectivos. E nos últimos 15 anos eu tenho tido o privilégio de atuar em projetos de inovação, tanto em governos, organizações sociais, empresas, e diversas indústrias. Atualmente eu também faço parte do comitê gestor do Next Generation Foresight Practitioner, que é um programa da Escola Internacional de Futuros. Também faço parte de algumas redes, digamos assim, mas também sou cofundador da Global South Futures Community, da comunidade de futuros do Sul Global. É, e no universo acadêmico, eu também sou professor de alguns programas, dou aula, na Avanti, na área de design de futuros, também sou professor de alguns programas da Escola Nacional, de Administração Pública, da ENAP, e também professor aqui do Master em Foresight Estratégico e Design de Futuros na SPM. Inclusive, temos aqui vários alunos, alunas, alunos, participando, então, fico muito feliz aqui de poder compartilhar um pouco a minha visão sobre essas abordagens de futuros, tá bom? Primeiramente, pessoal, a minha ideia aqui também, eu não vou fazer uma palestra extensa, a minha ideia é só trazer aqui um panorama geral e global e por que eu estou trazendo essa iniciativa, esse projeto. Um ponto de partida foi justamente em 2024, no final do ano passado, as Nações Unidas lançou um pacto para o futuro, principalmente trazendo um olhar global de como é que, de fato, os governos, as gestões públicas deveriam olhar para os futuros a partir de uma questão de justiça intergeracional. Então, esse movimento, inclusive o Brasil, é um dos países signatários desse documento, e é um documento justamente onde eles trazem uma série de caminhos, iniciativas ou objetivos de longo prazo de como é que, de fato, os países, os governos deveriam se posicionar, olhando aí essas grandes transformações que nós estamos vivendo atualmente. E justamente ano passado, eu estava desenvolvendo um projeto de um fellowship do Next Generation Foresight Practitioner, que é um nome gigante, inclusive, e foi justamente esse interesse e essa percepção de que, a partir de um olhar global, a gente poderia também aterrissar isso, ou digamos, adequar essas iniciativas, esses projetos também para um olhar brasileiro, né? Como é que de fato a gente pode traduzir
ou adaptar, adequar esses conteúdos, essas visões globais, muitas vezes lideradas por uma perspectiva do norte global, como é que a gente poderia brasileirar essas perspectivas? Então, essa perspectiva começou a me chamar a atenção, a ter interesse e também participando de projetos em outros governos, em outras instituições, eu percebi que seria interessante também ter esse tipo de iniciativa aqui no Brasil, né? Então, digamos, esse foi um ponto de partida onde a minha ideia ou a minha concepção do que poderia ser essa escola começou a se materializar também. E quando a gente fala a nível global, é de fato uma percepção de que eu não poderia dizer que todos os países, todos os 196 países da ONU, mas em todos os países, em todos os continentes, já existe uma série de iniciativas olhando para essas transformações no longo prazo, né? Como é que, de fato, os países, as gestões públicas, essas iniciativas deveriam olhar para o longo prazo, deveriam trazer isso como uma prioridade, né? Então, isso daqui é um mapa bastante amplo e geral, onde a gente consegue perceber que, na verdade, em todos os continentes, todos os territórios já existem, sim, esses pontos de partidas, desde a América Latina, da América do Sul, da Europa, da Ásia, dos países africanos, países da Oceania também. Essas iniciativas, esses interesses de trazer essas abordagens já é uma realidade, né? Acredito eu que, inclusive, muitos de vocês aqui já atuam nesse universo de futuros, trazendo essas abordagens, e a gente sabe que isso não é algo novo, né, não é algo recente nos últimos anos, mas também por todas as transformações ocorrendo, tanto no universo da tecnologia, como no universo ambiental, político, é, se tornou mais evidente essa necessidade de a gente pensar nesse longo prazo, né, como é que, de fato, a gente se posiciona nesse sentido. Então, esse também é um panorama global de que esse movimento de mudança ele já está ocorrendo e o Brasil também deveria trazer esse tipo de iniciativa e discussão. É, porém, ao longo desses anos, né, pelo menos nesses últimos 10 anos, trabalhando, investigando, pesquisando desses universos, alguns ruídos eu sempre fui percebendo, pelo menos, né? Inclusive não apenas o meu olhar, mas também conversando com alunos, com alunas, com professores, com pesquisadoras e assim por diante, alguns pontos começaram a, de fato a emergir, né? Primeiramente, que de maneira geral as grandes referências quando a gente fala sobre abordagens de futuros, sobre design de futuros, foresight estratégico, design especulativo, etc. As grandes referências elas vêm do norte global, destacando aqui principalmente a Europa e os Estados Unidos. Também trazendo um olhar brasileiro, né, os conteúdos científicos e empíricos, as experiências de projetos, iniciativas é, com origem brasileira, geralmente elas são bastante dispersas, né, então não existe um lugar que a gente consiga acessar perspectivas e iniciativas nesse sentido. E também, principalmente, né, dando aula, conversando com alunos, com empreendedoras, empreendedores, existe não é uma visão única, digamos assim, mas uma percepção de que as abordagens de futuros, muitas vezes, elas são complexas e de difícil acesso para, de fato, serem aplicadas, né? Existe muito a parte conceitual, metodológica, mas, de fato, como é que eu traduzo isso para o meu negócio, para a minha empresa, para a minha organização social, para a minha iniciativa, isso ainda está muito aberto, né? Então, esses foram alguns ruídos que, de fato, eu fui percebendo ao longo do tempo, e principalmente, né, quando a gente fala dessas perspectivas do norte global, trazendo aqui a perspectiva de Zaud Sardar, um pesquisador, cientista e futurista paquistanês, que ele já traz esses estudos e reflexões, principalmente há várias décadas, né, desde a década de 90 e antes disso. Em um desses estudos que ele faz sobre a colonização dos futuros, ele justamente traz essa perspectiva de que os estudos de futuros geralmente usam o relacionamento de dominação entre culturas ocidentais e não ocidentais para também definir a si mesmo e delinear seu escopo e área de pesquisa, né? Então, quando a gente traz essas origens das narrativas, das referências científicas e acadêmicas, a gente entende essa perspectiva principalmente dos países da região ocidental e principalmente do norte global, que traz muito essa perspectiva também de colonização. Então, como é que a gente poderia repensar esses modelos de futuros, principalmente trazendo aqui uma visão brasileira? E aí, trazendo uma perspectiva também nacional, dentro de um dos estudos aqui, de um dos textos de Lélia Gonzalez, antropóloga, escritora,
e filósofa também, onde ela traz nesse livro, nessa coletânea de textos, de reflexões sobre a formação da identidade brasileira, ela traz que para criarmos uma nação nós temos que criar um impulso comum de projeto com relação ao futuro. E para podermos ter esse impulso com relação ao futuro, nós temos que conhecer o nosso próprio, né? Principalmente trazendo aqui uma perspectiva brasileira, principalmente Lélia Gonzalez, que traz essas reflexões, principalmente de raça, gênero e classe social também para a formação da identidade brasileira. Então, essas perspectivas, tanto do sul global como da visão nacional, faz com que a gente pudesse discutir e refletir como é que, de fato, o Brasil poderia se posicionar ou já está se posicionando e deveria se comunicar nesse sentido. E claramente, né, não sei o quanto vocês aqui conhecem, mas na verdade o Brasil ele já é um país que vem desenvolvendo estratégias de longo prazo, né? Principalmente quando a gente fala a nível governamental, a gente tem uma série de iniciativas que há várias décadas vem acontecendo, tanto iniciativas estaduais, iniciativas municipais, iniciativas federais nesse sentido, que trazem essas abordagens de futuros, principalmente como nós poderíamos olhar para esse longo prazo, como é que de fato nós poderíamos trazer a perspectiva das necessidades locais, das referências globais, para de fato repensar esses modelos de futuros. E mais recentemente, justamente esse ano, foi apresentado e foi consolidado a Estratégia Brasil 2050, justamente com esse desejo, essa iniciativa de pensar no longo prazo, né, principalmente um olhar brasileiro para os próximos 25 anos. Essa iniciativa está sendo, na verdade, gerida pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, e também houve recentemente, né, algumas semanas atrás, uma discussão, uma roda de conversas, onde eu tive o privilégio de participar, onde a gente entendeu um pouco mais dessa abordagem, de como é que foi trabalhado e quais são os próximos passos para essa estratégia de longo prazo do Brasil. Então, na verdade, a gente percebe que o Brasil, sim, ele já se posiciona, ele já tem uma série de iniciativas, e aqui, obviamente, eu falo apenas do universo governamental, né? Quando a gente fala de outros contextos políticos, do setor privado, das organizações sociais, etc., a gente entende que já existe uma grande pluralidade de visões, de perspectivas de longo prazo, e a ideia aqui é, de fato, a gente criar um espaço que todos esses conhecimentos eles fossem acessíveis da melhor forma possível, obviamente. Então, para isso, entendendo todo um pouco esse contexto global e nacional, surgiu justamente esse desejo de criar um ambiente, um espaço plural, acessível, democrático, para de fato compartilhar essas perspectivas sobre futuros a partir de um olhar brasileiro. E o objetivo principal aqui da escola é entendendo isso daqui como um ponto de partida, né? Não é um ponto de chegada, mas sim um protótipo que a gente está lançando hoje. Eu trouxe os três principais objetivos ou desejos para essa iniciativa. O primeiro é justamente desmistificar essas ideias, essas abordagens de futuros como algo complexo e inacessível. Na verdade, inclusive muitos de vocês aqui que eu tive o prazer de trabalhar junto, muito bom ver a carinha de vocês aqui. A gente entende que, na verdade, essas abordagens de futuros elas precisam ser plurais, acessíveis, para de fato causar uma transformação real, né? Então, como é que a gente desmistifica, a gente facilita esse entendimento, né, essa absorção? O segundo é, de fato, a democratização, né? A gente dar acesso a esse tipo de conhecimento, esse tipo de abordagem, perspectiva, justamente disponibilizando esses conteúdos relevantes, né? Felizmente, a grande maioria desses conteúdos, eles são gratuitos, eles estão abertos, acessíveis, e a ideia aqui era, de fato, a gente criar um ambiente podendo reunir essas informações. E por fim, também, naturalmente, poder enaltecer as nossas produções nacionais, destacando justamente essa perspectiva brasileira sobre como é que nós abordamos estratégias de futuros. A gente entende também que quando a gente trabalha nesse universo, as ferramentas, os processos e metodologias, elas podem e devem ser adequados para as nossas necessidades, para os nossos contextos, né? Então, a ideia aqui é, de fato, como é que a gente pode dar destaque, dar visibilidade a esse tipo de trabalhos e conteúdos tão relevantes e que já vêm sendo realizados há tanto tempo. E quando a gente fala sobre futuros, né, inclusive eu conversei e dialoguei com vários colegas, amigos que estão aqui presentes também, quando a gente fala sobre abordagens de futuros, é ainda um conceito bastante amplo. E esse é o intuito, de fato, por isso que
A nomenclatura utilizada aqui é abordagem de futuros, estudos de futuros, porque quando a gente se aprofunda nesse tema, a gente entende que existe uma série de subtemas, né, de vários tópicos que a gente pode trabalhar e atuar. E aqui eu quis utilizar uma referência da Elliot Montgomery, que ela também fez uma análise semelhante, mas eu trouxe aqui outros contextos e outros agrupamentos temáticos. E quando a gente se aprofunda e pesquisa sobre essas abordagens de futuros, a gente entende que a gente pode trabalhar com direcionamentos artísticos, a partir de novas narrativas, de abordagens do design, da colaboração e da própria estratégia e da própria sustentabilidade em si. E para cada um desses sub-eixos ou subtemas, a gente consegue encontrar vários tópicos de discussão e atuação, né? Desde design especulativo, design fiction, futuros decoloniais, os próprios cenários guiados por design, antropologia antecipatória, o próprio foresight participativo, foresight estratégico, entre vários outros temas. E a ideia é que esse conteúdo, né, quanto mais tempo passar, mais subtemas eles vão emergindo, porque a ideia dessas abordagens de futuros ela está em contínua evolução, e adequação e adaptação para os nossos contextos. Né? Inclusive, eu utilizo essa estrutura gráfica aqui e a cada ano eu vou inserindo novos subtemas, né, que vão emergindo a partir de novas atuações e adequações nesse sentido. Né? E a ideia daqui da escola brasileira de futuros é que a gente possa identificar e entender um pouco sobre todos esses temas, naturalmente de maneira introdutória, mas também para despertar esse interesse, tá? Entendendo um pouco desses olhares, dessas perspectivas, principalmente mirando esse longo prazo, né? Como é que poderíamos nos posicionar? A escola, pelo menos o meu entendimento, é que a gente pode entender esses longos prazos a partir de quatro olhares distintos. Né? O primeiro é olhando para o passado, né? A gente sabe que quando a gente dialoga e discute sobre futuros, naturalmente a gente precisa também olhar para o passado para a gente entender o que já aconteceu, quais foram os fatores que transformaram, que nos levaram até aqui, né? Trazendo um pouco desse conhecimento ancestral das gerações anteriores, né? De tudo que foi modificado e evoluiu para chegar no presente momento. A partir desse olhar do passado, a gente também pode olhar para fora, né, entendendo o que está acontecendo a nível global, né, quais são os sinais de mudança, as tendências, o que já está transformando de fato a realidade em outros contextos fora do Brasil, né, quais são essas transformações perceptíveis que a gente pode identificar olhando para fora. Também o olhar para dentro, né? Quando a gente traz um olhar entendendo o contexto brasileiro, mas também o conhecimento periférico nas margens, né? Como Amy Webb, futurista, também traz muito para a gente encontrar esses sinais de mudança, como é que a gente precisa olhar para o contexto local, olhar para dentro, mas também olhar nesse contexto periférico, onde essas transformações sociais, políticas, tecnológicas, elas já estão acontecendo e já são uma realidade. E, por fim, o olhar para o futuro, né, entendendo que todas essas abordagens e estratégias elas deveriam trazer um conhecimento compartilhado, acessível e colaborativo. Né? Então, esses são um pouco os olhares que, pelo menos na minha perspectiva, fazem sentido quando a gente adota essas perspectivas de longo prazo. Né? Não é só porque eu estou pensando nesses futuros que eu preciso olhar apenas para o que está transformando no mundo afora, ou apenas pensar nessa estratégia de longo prazo do futuro, mas também olhando para o passado e para dentro do nosso contexto quais são essas realidades que já estão emergindo. E falando um pouco sobre tudo isso, essa é a perspectiva um pouco da Escola Brasileira de Futuros, né? De fato, ser esse país dos futuros, né? No plural, onde a gente consegue trazer, compartilhar essas diferentes perspectivas e realidades para, de fato, a gente conseguir transformar tanto o Brasil, mas também o contexto sociopolítico, e também ambiental, naturalmente, do nosso país. E aí, pessoal, eu vou compartilhar aqui uma outra tela, porque a ideia é que, de fato, hoje seja esse lançamento, esse evento, digamos assim, e para isso, tendo, tendo falado tudo isso, né, tendo trazido todas essas perspectivas, oficialmente, esse site, essa plataforma virtual, ela está online, ela está disponível. Deixa eu só diminuir aqui a janelinha para ver vocês também. E a ideia, pessoal, novamente, como eu falei anteriormente, isso daqui é um ponto de partida, né? Não é um ponto de chegada, não é uma conclusão. Na verdade,
ponto inicial desse projeto, que por enquanto ele está formatado nesse ambiente virtual. Futuramente seria lindo também termos um espaço físico, termos eventos e outras atividades, mas tudo isso que eu acabei de falar e dialogar, ele vai estar refletido aqui nessa plataforma, né, que é esse site, ebf.rec.br. E quando, né, vou convidar todos vocês aqui para poderem acessar posteriormente, vocês vão ver que, na verdade, essa estrutura, né, esse ambiente, ele está estruturado em três grandes iniciativas, ou três pilares, digamos assim. O primeiro é a própria biblioteca virtual, né? Então, esse é um espaço aberto e colaborativo que reúne aqui conteúdos gratuitos, acessíveis, justamente trazendo essas abordagens, tanto uma perspectiva global, mas também, principalmente, destacando aqui conteúdos brasileiros e do sul global. Então, eu vou mostrar aqui brevemente a biblioteca e a ideia é que vocês possam explorar aqui muito mais. É, então, a biblioteca por enquanto, ela está estruturada em quatro subtópicos, né? Então, nós temos aqui produções acadêmicas, que é um conteúdo que reúne aqui dissertações, teses de doutorados, artigos científicos 100% brasileiros, né? Por autoras, autores, inclusive, que vários deles estão aqui. E a ideia é que vocês consigam encontrar estudos científicos, acadêmicos sobre a abordagem de futuro, sobre diferentes olhares. É, e eu acho que antes disso, eu vou falar brevemente que em todas essas abas existe esse link que leva para um formulário aqui onde qualquer pessoa, a ideia é que esse espaço ele continue sendo democrático, aberto, vocês possam compartilhar também conteúdos, referências para nós podermos inserir aqui na nossa plataforma. E aqui vocês podem criar filtros, né? Temos aqui filtros do ano de publicação, o título dos trabalhos que aqui estão disponíveis. Hoje estamos aqui com 56 artigos científicos. Vocês podem também filtrar pelas instituições também, pelas universidades, quais são os programas que estão disponíveis. Enfim, a ideia é que vocês possam explorar e também pelo filtro de autores, por exemplo, né? Então, inclusive, novamente, vários de vocês estão aqui, vocês podem conferir depois, inclusive, se o link está correto, se as informações estão corretas, tá? E também aqui por palavras-chave que vocês podem filtrar, tá bom? Então, a ideia é que esse eixo aqui, acadêmico, de fato, ele traz uma convergência, uma coletânea de estudos nesse sentido. O segundo subtópico aqui da biblioteca são essas publicações globais. Então, a ideia aqui é que vocês vão encontrar todos os documentos, relatórios, reportes, publicações. Eu atualizei aqui até ontem de noite, então, novamente, são uma coletânea de documentos e informações que estão disponíveis e cada um deles, naturalmente, ele leva para o link, né? Então, todos esses materiais, eles estão abertos e disponíveis gratuitamente. Então, vocês, enfim, podem explorar, né? E, novamente, aqui vocês podem usar filtros, né? Desde o ano da publicação desse documento, pesquisar pela própria instituição, né? O que vocês estão procurando. Então, vocês podem explorar bastante aqui. E, principalmente, naturalmente, a língua desses documentos, né? Então, aqui, destacando aqui os documentos em brasileiro, em português, que vocês podem encontrar e se aprofundar, né? Hoje nós temos 446 documentos nessa aba, né? Então, a ideia é que vocês possam explorar aqui à vontade, passar o tempo pesquisando, investigando, né? Isso daqui é só sobre documentos brasileiros, né? E vocês também podem filtrar por setor, né? Então, por alimentação, arquitetura, associações, branding, comportamento, né? Então, para cada um deles vai existir aqui uma série de documentos, né? Disponíveis gratuitamente. Novamente, a ideia aqui é reunir esse tipo de informação. Vocês podem também pesquisar, por exemplo, por ano de alcance, né? Então, temos projetos aqui é, quando a gente filtra aqui por todos, a gente vai ter aqui projetos olhando para 2076, o projeto Democracy 2076. A gente tem projetos olhando até para 2100. Então, a ideia é que vocês também podem pesquisar, ou também por região de origem do documento, do projeto, né? Se vocês estão pesquisando projetos sobre a África, sobre a Ásia, sobre Reino Unido, países, continentes, etc. E também os tipos de documentos, né? Se eu quero encontrar mais planos de longo prazo, perspectivas, nota técnica, narrativas de futuros e assim por diante, a ideia é que de fato seja aqui um conjunto de informações disponíveis para vocês, tá?
Eu vou passar aqui um pouco rápido também para não me prolongar, mas a ideia é que vocês possam explorar aqui com mais calma depois, tá? O terceiro tópico são os kits de ferramentas, né, os famosos toolkits. E novamente a ideia aqui são materiais todos acessíveis e disponíveis gratuitamente. Então vocês podem pesquisar aqui também pela língua do documento, pela instituição produtora, né? Então todos esses documentos eles também vão levar vocês para o link do documento, né? Então se vocês querem entender mais como é que eu posso praticar essas abordagens de futuros, né? Temos ferramentas aqui do Institute for the Future, do PNUD, da Unicef, também da Unesco, do própria Escola Internacional de Futuros, entre várias outras referências, tá? Se não me engano, hoje nós temos 32 kits de ferramentas aqui disponíveis, então vocês fiquem à vontade também para poder explorar um pouco mais. E por fim aqui, terminando o último subtópico da biblioteca, são justamente redes e conexões, é, que na verdade aqui são um conjunto de informações aqui e materiais que permitem vocês a se conectarem com outras abordagens de futuros, outros contextos. E eu inicio justamente trazendo aqui o glossário de futuros, ou glossários de futuros, na verdade, trazendo a referência aqui do documento produzido pela Joyce Freire, da Made in the Futures, e do próprio Futuros Plurais, com várias pessoas aqui participando hoje. Então, a ideia é que, para quem ainda não trabalha ou está querendo entender um pouco mais dessas abordagens de futuros, eu sugiro que vocês possam iniciar por esses materiais, né? Então, vocês podem encontrar aqui esses glossários que vão explicar um pouco mais sobre as terminologias, sobre os conceitos, né? Sobre o que são cenários, o que é um radar de tendência, o que é backcasting e assim por diante, né? Então, de fato, é uma introdução a essas terminologias. Nessa aba também eu trago aqui um conjunto dos programas acadêmicos brasileiros, hoje em dia, que trazem abordagens centradas em estratégias de futuros, né? Infelizmente, cada vez mais, a cada ano que passa, nós temos novos programas acadêmicos, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante, mostrando e evidenciando como é que o Brasil está evoluindo nesse sentido, principalmente nesse universo acadêmico. Então, aqui também vocês têm um pouco a descrição, o nome do programa, a instituição e o link do programa. Então, para quem quiser entender um pouco mais essas abordagens, e cada instituição traz um direcionamento, um recorte, então vale a pena entender um pouco mais para quem tiver esse interesse. Também aqui programas acadêmicos globais, né? Então existem hoje, eu acho que eu coloquei mais de 30 programas globais, né? Então, por continente, por país, pela instituição e pelo próprio link do programa também. Então vocês vão poder aqui entender um pouco mais como é que o programa do Irã de doutorado de estudos de futuros na Hungria, na Itália, no Japão, entre vários outros países, no México, por exemplo, eles já estão trazendo essas abordagens. Então eu vi que várias pessoas aqui também são acadêmicas, então vale também se conectar com esses outros programas e criar vínculos nesse sentido. Aqui também um recorte sobre radares de sinais e tendências, né? Inclusive trazendo aqui o próprio da Envision in Cities, que é também o Michel vai falar muito mais depois, mas traz aqui são um conjunto de radares que organizações e empresas já estão utilizando essas abordagens, né? Então tem aqui o Strategic Intelligence, tem o Horizon 2045, a própria Core, do Marcelo Bressan, temos aqui do Banco do Brasil, de Logística, da ThoughtWorks e da Futures Resources, da Lídia também. Então, aqui são radares que já estão disponíveis abertamente, gratuitamente, então qualquer pessoa pode acessar aqui, né? Então, se eu quero entender um pouco mais das abordagens de futuros tendências na área de logística, vocês vão poder explorar um pouco mais nesse sentido. E, naturalmente, aqui um conjunto de comunidades e redes, principalmente brasileiras e do sul global, né? Destacando aqui a Futuros Plurais, que eu tenho um grande prazer e privilégio de fazer parte, o próprio InovaGov aqui com várias pessoas participando, a Associação Brasileira de Futuros, a própria Zait, que tem aqui o Augusto também participando aqui hoje, Romário, tem a do Amanhã da BEA, tem a própria LAF, a Associação Latina de Futuros, Rede Latino-Americana de Futuros e o Global South Futures Community. Né, essas são algumas dessas comunidades, a ideia é que esses conteúdos eles vão sendo evoluídos, incrementados, tá? Mas todas elas vocês podem conhecer um pouco mais, então basta clicar aqui para entender um pouco essas comunidades e essas redes para poderem se conectar também. E um conjunto aqui de canais e vídeos, principalmente no YouTube, né? Eu criei duas listas, uma nacional e uma internacional, com um conjunto de vídeos gratuitos no próprio YouTube,
onde vocês podem entender um pouco mais sobre afrofuturismo, amazofuturismo, backcasting, narrativas especulativas e assim por diante, e um conjunto aqui de canais de instituições que também trazem esse tipo de informação. E também, no final, aqui um conjunto de podcasts que, por enquanto, eu consegui identificar alguns brasileiros e alguns internacionais. Temos aqui do Instituto Afrofuturo, da Morena Maria, temos aqui o Vozes Negras pelo Clima, temos a própria Firjan, o Vozes do Planeta, né, que trazem justamente algumas reflexões e diálogos sobre essas abordagens. E esse é um pouco aqui a parte da biblioteca, tá? Passando aqui brevemente aqui sobre os outros dois pilares, um deles é a própria formação, né? Então, dentro desse ambiente de formações, o objetivo é trazer aqui cursos, e conteúdos de menor tempo, naturalmente não comparando com programas acadêmicos, mas cursos introdutórios sobre abordagens de futuros, né, que vocês possam se interessar. Inicialmente, o objetivo aqui é reunir principalmente conteúdos gratuitos ou que tenham pelo menos ali vagas disponíveis para grupos minorizados nesse sentido. Então, de fato, que a gente possa aqui criar esse ambiente democrático e acessível de conhecimento, tá? E por enquanto aqui já tem alguns desses cursos. Um deles é da Political com a Demos Helsinki, que é um curso em inglês, que atualmente ele é exclusivo para gestores e gestoras públicos, então quem atua aqui em governos tem acesso a esse tipo de conteúdo, que disponibiliza inclusive certificado. Porém, também existem aqui cursos em português brasileiros, gratuitos e disponíveis, né? Um deles é o Introdução ao Pensamento de Futuros na Gestão Pública, que está disponível na Escola Virtual de Governo da própria ENAP, com a carga horária de 25 horas. Ele traz justamente essa abordagem introdutória. O próprio curso que eu produzi no ano passado de Design de Futuros para a Governança no Sul Global, ele está disponível gratuitamente, então basta depois vocês acessarem aqui, que vai levar para o site, né? E todo esse conteúdo também, são 8 horas de conteúdos de módulos introdutórios sobre essas abordagens de design de futuros. E por fim também um curso mais extenso também da Escola Virtual de Governos de Visão de Futuro, com uma carga horária de 267 horas, onde traz de fato um aprofundamento sobre essas estratégias de futuros, né? Como é que a gente pode colocar em prática dentro das nossas organizações. Então, esse é um pouco o eixo e a ideia é que aqui a gente vai, potencialmente, ano que vem, 2026, criar novas formações, novos cursos a partir de novas articulações, e principalmente trazendo convidadas e pessoas notórias, que tenham esse conhecimento e queiram compartilhar um pouco aqui, com o nosso grupo. E dito isso, por fim, o último eixo aqui, pessoal, é justamente as cápsulas de futuros, né? O objetivo era, de fato, além do universo acadêmico e também dessas referências, trazer um ambiente onde as pessoas de notória experiência ou de vasta experiência em futuros, pudessem compartilhar as suas experiências de maneira prática, trazendo projetos, iniciativas para que nós pudéssemos entender como é que, de fato, a gente coloca em prática esses conhecimentos. E nesse sentido, essas cápsulas elas estão disponibilizadas por temporadas, e a gente justamente nesse lançamento temos aqui a nossa primeira temporada, onde temos aqui 8 convidadas, convidados aqui renomados que já atuam de diferentes maneiras, trazendo essas abordagens de futuros. Nós temos aqui a Thaís Prado, fundadora do Feminist Futures. Nós temos aqui o próprio Michel Zappa, fundador e CEO da Envision, que vai falar um pouco mais sobre as suas abordagens. Temos a Morena Maria, fundadora do Instituto Futuro, Jacques Barcia, fundador do Future Today e pesquisador do Institute for the Future. Temos a Carol Fernandes aqui, coordenadora do Lab de Tendências da Firjan, o próprio Matheus Joazen, fundador da Gira, a Jéssica Leite, CEO do Laboratórios Futuros Positivos e doutora também, em futuros, e o Tiago Berlim, Global Head Futures, de AI Air Company. Eu poderia falar aqui de cada um deles vários minutos, mas a ideia é que depois vocês também possam conhecer um pouco mais dessas pessoas aqui. Mas a ideia é que essas cápsulas elas estão formatadas, novamente, gratuitamente, em vídeos, né? Então a ideia é que essas cápsulas são vídeos de 30 a 50 minutos, onde essas pessoas elas compartilham um projeto, uma iniciativa que elas tiveram, essa experiência, né? Então, cada uma dessas pessoas aqui, depois gostaria que vocês pudessem explorar um pouco mais, traz um pouco olhares diferentes sobre o uso dessas abordagens de futuros, né? Então, todos esses conteúdos estão aqui no nosso canal, eles estão hospedados no YouTube, mas estão aqui gratuitamente, então vocês podem aqui
conhecer um pouco mais dessas abordagens, como é que o Institute for the Future, como é que a Firjan, como é que o Instituto Afrofuturo, eles trabalham essas abordagens de futuros também, tá bom? Então, esse é um pouco, digamos, e aqui, naturalmente, esse daqui vai ser o conteúdo que o Michel vai nos falar hoje e vai também ficar aqui disponível nas nossas cápsulas de futuros, tá? Bom, pessoal, esse era um pouco o conteúdo que eu queria apresentar aqui brevemente hoje. Novamente, para cada um dessas abas, desses conteúdos, vai ter um link para vocês compartilharem também projetos, iniciativas, documentos, referências que vocês achem interessantes. Novamente, a ideia é que esse aqui seja um espaço democrático, aberto, para utilizar e acessar esses conteúdos. Vocês não precisam disponibilizar nenhum dado, vocês não precisam confirmar se é um robô ou não, ou dizer quanto é 2 mais 2 mais um, né? A ideia é que isso daqui é um site aberto para qualquer pessoa acessar. E, naturalmente, no final aqui tem uma aba de contatos e comentários, então qualquer e todo feedback aqui ele é extremamente bem-vindo, né? Novamente, isso daqui é um ponto de partida e não um ponto de chegada. A ideia é que a gente vai evoluindo esse ambiente e meu objetivo também é ter aqui as nossas notícias mensais da EBF, né? Então, se você tem interesse em continuar sabendo novas informações, novos documentos, referências que vão ser hospedados aqui, basta você aqui completar esse breve formulário aqui com nome, e-mail, uma mensagem se gostaria de receber, tá bom? E aqui alguns contatos, nosso e-mail, nosso Instagram, LinkedIn, nosso canal no YouTube. Então, novamente, isso daqui fica um convite para todos vocês que tenham interesse. Muitos de vocês aqui, vários de vocês já trabalham com essas abordagens de futuros, essas estratégias. Então, a ideia aqui é criar esse espaço democrático e acessível para todos vocês, tá bom? Eu vi aqui que tem uma série de comentários no chat, eu não consegui nem abrir, tá bom? Mas eu vou ver agora com um pouco mais de calma. Mas antes disso, eu gostaria de passar a palavra aqui para o Michel Zappa. Novamente, Michel, muito obrigado pela sua disponibilidade, também pelos desafios do fuso horário, né? A gente sabe que é sempre um dos pontos críticos, então muito obrigado aqui pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e compartilhar um pouco a sua visão e suas perspectivas da eVisioning sobre a abordagem de foresight e de futuros também. Passo a palavra para você. Muito obrigado, André, e muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Eu adorei, que sensacional esse recurso. Eu sabia que tinha coisa que era muito completo, mas eu não sabia quanto. Então, parabéns, André, e todo mundo que produziu conhecimento para esse hub. Que legal fazer uma pequena parte dele. Eu vou ser super breve, que eu acho bacana que dedicamos tempo a contar tudo que tem dentro da plataforma. Do meu lado, eu queria instigar uma conversa mais qualquer outra coisa. Então, vou apresentar pouquíssimos slides sobre quem eu sou, por que estou aqui. Em 5 minutos eu vou mostrar o que estamos fazendo e aí queria ouvir um pouco de vocês, inclusive, se puder passar uns minutinhos a mais, que podemos dedicar à conversa, porque eu quero aprender com vocês também. Então, eu sou Michel Zappa, eu sou fissurado por tecnologia emergente e de 15 anos para cá eu venho construindo e desenvolvendo a Envisioning, que é um instituto de pesquisa em tecnologia emergente, e eu escrevo uma newsletter aproximadamente semanal sobre IA e aquilo que eu acho que é a nossa transição para inteligência artificial geral. É uma grande discussão, não é o foco de hoje se aprofundar nisso, mas essa é a minha tentativa de explicar o que eu vejo acontecendo e entender mesmo, porque não há forma melhor de criar conhecimento do que escrevendo. É impressionante, podemos passar o dia lendo e assimilando, mas na hora que escrevemos, tudo muda. Eu tenho uma visão talvez memética sobre o mundo, então aqui diz: a IA está vindo por nossos trabalhos, e a IA está vindo por nossos trabalhos, nossos empregos. E assim que eu me sinto, assim, me sinto dos dois lados, talvez, do meme, mas principalmente do lado positivo, porque eu acho que aquilo que a IA está conseguindo fazer não tem outro termo, é absurdo. Eu, como especialista, não acreditava até 3, 4 anos atrás que isso aqui seria possível em nossas vidas, e cá estamos. Então, claro, eu sou o primeiro a assumir não ter percebido isso, mas eu acho que nós ainda estamos começando a entender o que a IA vai trazer de possibilidades. Eu acho nesse espaço de tentar falar abertamente, livremente, Creative Commons, abertura de informação, etc. Há muito tempo. Essa foi a primeira tentativa pública de divulgar um pouco aquilo que eu achava que era as prováveis tecnologias dos próximos anos, em 2011, quando era tudo mato.
e o espaço de Foresight, pelo menos, não tinha nome, não tinha, assim, do meu ponto de vista, tinha alguns futuristas e não tinha tinha um mercado, não tinha uma indústria, não tinha essa abertura que tem hoje, mas foi uma tentativa de abrir a conversa, abrir o diálogo sobre quais tecnologias estão vindo em nossa direção e o que que isso significa. Isso levou a uma série de oportunidades interessantes, mas, resumidamente, hoje temos o privilégio de trabalhar, hoje a Envision tem o privilégio de trabalhar com instituições públicas e privadas, né, governos, agências governamentais e empresas, normalmente com o setor de inovação dentro dessas organizações, mas bastante espalhado, ajudando elas a entender o futuro próximo, a comunicar o futuro próximo a partir de ferramentas de visualização de dado. Então, nossa especialização é em visualizar informação, arquitetar, organizar informações e gerar sinais. E vamos falar dessas três coisas nos próximos minutos. Então, apresentar informações é parte do nosso know-how. Vamos gastar um tempinho mostrando como é que essas ferramentas funcionam. Não machuca, guria. Eu vou super recomendar vocês notarem. Obrigado. A nossa tentativa de trazer essas ferramentas para um mercado maior tem se potencializado de forma imensurável com o surgimento dos modelos de linguagem. Eu vou mostrar como que estamos fazendo isso e o que que isso significa para quem atua no espaço de Foresight. A ferramenta que eu vou apresentar usa uma série de modelos de linguagem, trabalham em paralelo e trabalham juntos para conseguir desenvolver uma visão completa sobre aquilo que está acontecendo no mercado. Em função do tempo, eu vou começar pelo final. Eu vou apresentar o resultado gerado, depois eu explico como é que foi feito, porque eu quero que todo mundo entenda onde que isso aqui vai parar e depois eu explico como é que isso aconteceu. Então, eu vou apresentar um exemplo real feito por uma empresa de café em Portugal. Eu estava em Lisboa há uns dias e estávamos trabalhando com um grupo de pessoas de liderança, líderes, sei lá, e o foco era olhar para aquilo que está acontecendo na indústria de café. Eles são uma empresa de café e aplicamos o Scrum em volta dos seus desafios. Então, qual a primeira coisa feita? Nós, passando por uma série de modelos de linguagem, aplicamos um scan de horizonte. Scan de horizonte é uma análise STEEP, que significa social, tecnológico, econômico, lógico e político. E com essa análise STEEP, nós podemos responder uma mesma pergunta a partir de vários modelos de linguagem, em paralelo, e entender onde que esses modelos convergem e divergem. O resultado disso, que eu vou explicando aos poucos, tem a cara de uma visualização de dado, e os resultados que estão aqui, que estão fomentando essa pesquisa, são desenvolvidos a partir desse processo que utiliza múltiplos modelos. Então, se, por exemplo, quisermos entender o futuro, por exemplo, da AI, eu vou começar a conversa desculpa, em inglês, eu vou rodar os em inglês e depois explicar um pouco como que nós estamos trazendo as traduções para o meio, que é os modelos de linguagem performam muito mal em línguas não inglesas, basicamente. Então, solicitar para que elas gerem uma resposta em outra língua reduz significativamente a qualidade da resposta. A forma que estamos implementando isso é gerar sempre em inglês e traduzir em cima. A implementação da tradução em cima não foi feita ainda. Nós experimentamos muito com essa abordagem já em português e outras línguas e percebemos que não faz sentido, neste momento, usá-los para geração de sinal. Voltando ao ponto de partida, eu vou, por exemplo, olhar para AI e desinformação no Brasil, como um assunto de pesquisa de ponto de partida. Desinformação. Este assunto, este ponto de partida, é o começo de uma pesquisa. Sempre que nós na Envision iniciamos uma pesquisa, nós fornecemos as mesmas perguntas para os nossos clientes. Primeiro, para quem é essa pesquisa? Segundo, o que essa pessoa já conhece? Qual é o público? Quão longe no futuro estamos olhando? E a segunda coisa que nós começamos a fazer na empresa com modelos de linguagem foi responder essas perguntas para os clientes antes deles mesmos terem que fazer isso. Então, esse ciclo foi reproduzido dentro do aplicativo. Então, começa com um ponto de partida, que é a desinformação no Brasil. Isso podia ser mais ou menos qualquer coisa. Podia ser, eu quero entender, fintechs, do ponto de vista da América Latina. Eu quero entender o mercado
de desenvolvimento sustentável no mundo inteiro, tecnologias sustentáveis, pode ser qualquer foco que os modelos de linguagem tenham conhecimento, ou seja, nada de informação interna de empresa, porque eles não têm isso, mas muito focado a macro tendências e sinais grandes de transformação, os modelos de linguagem têm esse conhecimento em casa. Esse processo de pergunta e resposta nos dá um ponto de partida mais detalhado, que numa condição ideal seria discutida e debatida, e olharíamos para isso juntos, mas aqui ele já identificou as eleições do ano que vem, por exemplo, como ponto focal para fazer essa análise. A próxima coisa que acontece é nós perguntamos para uma série de modelos, desselecionei o GPT-5, porque ele é muito lento, nós perguntamos para uma série de modelos para trabalharem em paralelo a responder a pergunta que nós fizemos. Qual foi a pergunta? Bem, estamos olhando para sinais de mudança, estamos olhando para um scan de horizonte, que tem um certo significado. Tem outros tipos de scan, podemos olhar para adjacências de negócio, podemos olhar para inovações, parcerias, tem outros pontos de partida possíveis. Em 5 minutos, fazemos o scan padrão, mas tem outras direções que os modelos podem nos ajudar a entender. E cada modelo trabalha sem o conhecimento dos outros modelos. Então, quando eles retornarem suas respostas sobre aqui a IA e desinformação no Brasil, veremos logo o quanto e onde que que os modelos concordam, se é que eles concordam. Normalmente temos uma taxa de sobreposição de 30% a 40%, ou seja, para cada 100 coisas geradas, em média, esse terço a quase metade tende a ser a mesma coisa entre os modelos. Está demorando muito, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não, respondeu. Pronto. Os modelos, cada um trabalhou em paralelo, eles responderam, eles passaram por um processo de deduplicação, que significa comparar todos os sinais com todos os outros sinais. Descobrimos que, como dito, 40% mais ou menos convergiu. E se nós organizarmos a lista de respostas em função do grau de convergência, ou seja, quais são as coisas que a maioria dos modelos disse, temos aqui o equivalente a um sinal mais forte. Não um sinal forte e fraco no sentido tradicional, mas no sentido de sobreposição de geração. Nesta instância, nesta rodada, se apertarmos o botão de novo, vai ser ligeiramente diferente a resposta, mas neste momento, nem sei traduzir, a recusa de acreditar em mudança climática como campanha política, aparentemente, é o sinal mais citado pelos modelos. Grok, Perplexity, Claude e Gemini todos acharam a mesma coisa e acharam múltiplas instâncias disso, o que me entristece. Regulamentação em volta de uso de deepfakes, em volta das eleições, o mercado para ferramentas de desinformação, crescimento de faturamento de publicidade em volta de desinformação e assim por diante. Temos os sinais fortes no começo da tabela, os sinais fracos, a cauda longa de descobertas do modelo aqui para baixo. O resultado disso, eu queria muito encerrar meio que agora, para deixar um pouquinho de tempo para conversar, mas o resultado disso, depois de passarmos por algumas etapas, fazemos uma leitura quantitativa, em qual avaliamos a nota de impacto de cada sinal em relação ao conjunto. Passamos por um processo de escrita de relatório, estilo Minto, consultês de olhar para um conjunto de informação e resumir as conclusões e apontar os argumentos que comprovam essas conclusões. Passamos por um processo de verificação e checagem dos fatos. Então, usando o GPT-5, cada sinal, o processo inteiro demora meio que 10 minutos, é rápido, mas não rápido o suficiente para rodarmos em tempo real aqui, então vou mostrar o resultado mais uma vez antes de conversarmos, mas ele passa por um processo de verificação, então cada sinal é verificado e dado uma nota de confiabilidade daquele sinal, ou seja, os modelos podem até concordar, mas não significa que é verdade, comparado com a internet. Então, nós tentamos sempre minimizar a margem de erro dos modelos. E, por fim, ilustramos cada sinal, como visto aqui, por exemplo, usando modelos de ponta. Então, hoje, utilizando o Gemini 2.5, mas já estou experimentando com o 3, que saiu há uns dias atrás e é fenomenal. Então, este é o resultado para uma empresa de café,
diferente do que nós estudamos agora, né? Agora estudamos sobre a desinformação e IA no Brasil, mas o funcionamento é sempre o mesmo, em qual temos uma série de sinais apresentados, o tamanho deles corresponde com o grau de convergência, o quanto que os modelos concordaram com aquela afirmação, grandes versus pequenos. Distância do centro corresponde com a nota de impacto, foi dado, não foi dado no nosso exemplo, porque eu pulei aquela etapa, mas normalmente alguns modelos avaliam sinal por sinal e dão uma nota sobre diferentes rubricas ou tópicos, e tiramos uma média dessas notas, e finalmente a barra externa indica o grau de confiabilidade daquele sinal. Então, a nota de verificação, feita de forma autônoma, é dada de 1 a 5, foi fabricado, é indicativo, ou será que é de verdade mesmo? Isso é verificado com múltiplas fontes. Então, cada sinal adquire uma ou múltiplas fontes que constam se aquilo faz sentido, se é de verdade ou não. Eu prometi ouvir vocês, eu vou parar aqui. Ah, não, uma coisa, que é, quero muito que as pessoas que se interessam muito por isso descubram a newsletter. Eu escrevo sobre isso em inglês semanalmente e é o canal principal para tentar explicar o que eu vejo acontecendo no mundo. E tem também o nosso site, onde vocês encontram muita pesquisa. Essa semana mesmo abrimos uma funçãozinha nova em qual você consegue interagir com um bot na capa que te ajuda a entender as tecnologias da sua indústria, e abrimos também dúzias de hubs de pesquisa, então base de conhecimento sobre diferentes indústrias e as tecnologias presentes nessas indústrias. Isso aqui nem foi divulgado ainda, de tão novo que é. Então, CITES faz parte, que é a nossa pesquisa sobre inovação urbana, em conjunto com algumas cidades, e, e pesquisa sobre assuntos diversos, tudo feito de forma generativa. Então, produtos de beleza, umas aberrações generativas, claro. Toda essa pesquisa absolutamente aberta, livre, Creative Commons e tudo mais que você possa imaginar. Tudo isso aqui, em Disney.com. 3 minutos, eu queria ouvir de vocês. Não li os comentários. Michel, antes de mais nada, muitíssimo obrigado. Sempre interessante. Eu sempre, enfim, dou aula há vários anos e sempre utilizo a referência visual, gráfica e de usabilidade da Envisioning. Para mim, continua sendo uma das melhores plataformas visuais e de experiência do usuário nesse sentido. É, Pessoal, só alguns pontos, tá? O Zoom aqui, a sala, ela está até 1h30 da tarde, tá bom? Mas eu entendo que também muitos de vocês estão em horário de almoço e tem outros horários, outras urgências aí também, com outras gerações nos seus colos. Michel, só algumas, pelo menos duas perguntas aqui. A Thalita, ela perguntou... Onde está a pergunta da Thalita, que eu já perdi aqui? Ela perguntou, acho que como é que acessa ou utiliza essa ferramenta. Estou tentando buscar Sim, aqui nós que eu estamos tenho alguns. procurando. Tem duas formas. Existe um teste no site signals.envisioning.io, mas estou encerrando aquele teste e começando uma nova abordagem, mas vocês ainda encontram ele aqui como teste pelos próximos dias. Mas a melhor forma é entrando em contato mesmo. Eu vou colocar o meu contato aqui, marque um papo ou mande um e-mail. Por quê? Nós estamos procurando parceiros. Nós queremos. Tem duas formas de aplicar isso no mercado. Uma é diretamente com clientes que têm uma necessidade de pesquisa sobre um assunto, para sua unidade de negócio ou para uma área de inovação, mas principalmente para parceiros, consultores e agências e futuristas do mercado inteiro que queiram utilizar isso de forma recorrente, porque são abordagens um pouco diferentes. Vocês criando a habilidade de utilizar o aplicativo e os ganchos econômicos para conseguir viabilizar isso, a gente viabiliza juntos. Nós estamos em fase de teste com os parceiros e fase comercial com alguns clientes finais. E entregamos como oficina para os clientes finais. Então, é um trabalho em conjunto. Não é que a gente aperta um botão e a pessoa recebe o radar, mas nós temos um diálogo e fazemos o que nós fizemos em 5 minutos aqui, em 1 hora, juntos com pessoas, com variações, interações e tal. Essa é a forma que a pesquisa entrega como cliente final, mas para parceiros é através da plataforma. Aí vocês fazem isso. Vocês fazem isso com os seus clientes. Tá bom. Pessoal, não sei também, quem quiser aqui abrir o microfone e tiver alguma dúvida, alguma pergunta específica para o Michel sobre a plataforma, sobre Vision, e também aqui, a ideia é que esses minutos a gente possa utilizar aqui para
dialogar, para conversar, para tirar dúvidas, enfim. Fico muito feliz aqui, pelo menos nos comentários, pela recepção aqui do conteúdo, né? Então a ideia é que ele continue evoluindo. Oi, Cleiton. Falar? Bom, André, Michel, colegas, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns, viu, André e todo mundo. Sensacional, acho a plataforma aí, o processo muito importante e eu acho que está só no começo aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu queria perguntar aqui para o Michel, e acho que para você também, André, e quem mais. Esse é um ponto que me interessa bastante, né? O uso da IA para projetos de foresight ou de futuros, né? Pelo que eu entendi, Michel, vai muito mais na questão ali de captura de sinais, análise de sinais. Eu queria te ouvir um pouquinho mais. Até onde você acha que o uso da IA para foresight pode ir? E em que processo, em que momento não se deve usar a IA? É ótima pergunta. Eu convido todo mundo a questionar por que automatizar alguma coisa antes de automatizá-la. Então, estamos fazendo a mesma pergunta. Eu acho que tem muitas coisas importantes ao fazer qualquer processo de inovação, porque você precisa ter participação das pessoas, senão a inovação não acontece. Quando uma máquina te diz o que fazer, dependendo da sua receptividade a essas instruções, você pode ou não querer obedecê-la. Normalmente as pessoas não gostam de obedecer o que a máquina sugere, pelo menos por enquanto não. Por que que eu digo isso? Porque eu não acho que a IA deve ser utilizada de maneira prescritiva, ou seja, dentro todo o fluxo de trabalho que acontece para fazer inovação, nós focamos o esforço naquilo que deveria ser o objetivo, aquilo que ninguém tem prazer em fazer necessariamente, que é garantir que a sua pesquisa esteja exaustiva. Pessoas adoram pesquisar, eu adoro pesquisar, adoro aprender coisa nova. Uma coisa é pesquisar com a intenção de se aprofundar no assunto e virar pseudo-especialista naquilo, outra coisa é você querer mapear e ter certeza que não tem ponto cego. A pesquisa generativa, ela é medíocre no sentido mais generoso da palavra. Ela encontra as médias em todas as dimensões. Nós somos extremamente restritos e limitados na maioria das coisas. Nós conhecemos algumas coisas muito bem e a maioria das coisas muito mal. Só que não percebemos isso. Nós temos pontos cegos, os modelos de linguagem menos. Então, para aquilo que deve ser objetivo, entre muitas aspas, porque, claro, não existe tal coisa necessariamente, mas aquilo que tem como uma intenção de ser neutro e desenviesado, os modelos fazem muito bem. Então, a pesquisa, a escopagem de garantir que não tem ponto cego no seu mapeamento, modelos fazem bem. E pegar isso e transformar em cenário. Nós tentamos, tinha um recurso no sistema que fazia cenário, você faz quando você quiser, mas quem lê? Não é interessante, porque não teve envolvimento, não tem skin in the game, não tem participação da pessoa que está fazendo aquilo. Então, isso é muito. Eu não tenho esse mapa, estamos descobrindo fazendo, mas tem muito a ver com qual é a função que as pessoas querem reter, continuar fazendo. Eis a importância de trabalhar com parceiros, porque é quem trabalha no mercado, com o mercado, para o mercado, e sabe onde está a sua expertise e onde estão os buracos. E pesquisa, nós percebemos que tem esse buraco. Tinha esse buraco antes, quando nós éramos especializados só em tecnologia emergente, que é ainda continua o nosso foco, e por incrível que pareça, os modelos de linguagem são relativamente restritos na capacidade de descrever tecnologias, é preciso de uma forcinha, e nós temos, e por isso mesmo que estamos abrindo as nossas pesquisas de tecnologia para se tornar mais acessível, mas para sinais em geral eles são incríveis, para sinal, macro tendência eles são incríveis, porque eles têm conhecimento de todas as coisas óbvias. Eles são fracos em muitos lugares, então é preciso tomar conta em como é que nós complementamos a informação do modelo com o nosso próprio conhecimento. Então, esse tato a gente desenvolve com o tempo, de entender onde estão os buracos de conhecimento dos modelos. Obrigado, Cleiton, aí pela pergunta também. Eu acho que isso, inclusive, é uma dúvida que sempre aparece, né? Inclusive, com o avanço das novas tecnologias, como é que, de fato, nós precisamos manter esse senso crítico, né? É, Aqui no chat, pelo menos, eu não estou encontrando mais nenhuma pergunta, pessoal. Não sei se mais alguém aqui teria alguma dúvida, alguma questão que queira compartilhar aqui com esse grupo formidável, entendendo aqui que temos mais de 40 pessoas aqui interessadas sobre essas práticas de futuros também. Eu vi que Tiramos também todas as alguém pergunta. dúvidas. Eu vi que alguém perguntou se o site da escola já está no ar. Sim, já está no ar. Coloquei aqui no chat também. Então, eu fiquei eu acho que alguém também perguntou, acho que o Vitor perguntou, né, como é que poder adicionar novos materiais. Aí vocês vão ver lá que
no eixo da biblioteca, todos os links, vai ter um link no topo para aquele Google Formulário que eu mostrei no início, né? Então, todos os materiais, né, que naturalmente estão disponíveis gratuitamente. A ideia aqui não é adicionar materiais que a gente precise se subscrever, adicionar pagamento, cartão de crédito, etc. A ideia é que só fiquem disponíveis materiais gratuitos, então qualquer conteúdo que vocês tenham acesso, documentos, relatórios, etc., e são abertos, vocês podem compartilhar conosco, vai ser um grande prazer poder atualizar aqui a escola continuamente, tá? Oi, Romário, quer falar? Isso. Boa tarde, professor. Boa tarde para todo mundo. Tinha uma dúvida. No contexto das práticas da escola, vai ter algum momento, por exemplo, de formar equipes para desenvolver projetos no Olhar Brasil, especificamente na visão de futuros? Sim, Romário, com certeza. Novamente, a ideia é que hoje oficialmente é o ponto de partida, né? Mas, inclusive, já antecipando, né? Já temos vários nomes para a segunda temporada da Cápsula de Futuros, que se tudo der certo deverá ser lançada no entorno de março do ano que vem. Então, primeiramente, a ideia é que a escola hoje ele é um ponto de partida, mas a gente vai adicionando e articulando novas iniciativas e projetos. Um ponto importantíssimo que eu não falei anteriormente, todas essas participações das cápsulas elas foram feitas gratuitamente, né? Essas pessoas dedicaram seu tempo, sua disponibilidade para compartilhar seu conhecimento. Então, por enquanto, nós não temos recursos financeiros para investir, né? A ideia é que nós estamos contando aqui com a disponibilidade de cada uma das pessoas interessadas, mas naturalmente a ideia é que a gente possa ir consolidando novos materiais, né? Se tudo der certo ano que vem, temos o intuito de criar novas formações. A gente entende que existem contextos específicos, né? Quando nós falamos sobre justiça intergeracional, quando nós falamos sobre questões climáticas, quando falamos sobre geopolítica, então existem vários subtemas de interesse e a ideia também aqui é escutar um pouco de vocês, das pessoas envolvidas, o que gostariam discutir, aprender ou até mesmo praticar. Entendendo também que ali no site eu mostrei, né, existem já várias comunidades, redes e associações que também têm praticado, né? A ideia aqui da EBF não é ser uma nova comunidade, e sim um ambiente de compartilhamento dessas iniciativas, né? Então, se nós não tivermos, digamos, recursos, nós adoraríamos pelo menos divulgar e comunicar essas iniciativas em outros ambientes também, né? Como a própria Zite faz eventos presenciais, atividades, exposições e assim por diante, tá? Não sei se te respondi, Romário. Ok, Valeu, sim. Obrigado, professor. nada. Pessoal, eu sei que também o horário já está um pouco mais avançado aqui, né? E acredito eu que muitos de vocês estão aqui em horário de almoço, em horário de trabalho. Novamente, o site está online, temos ali um e-mail de contato, redes sociais, né, para quem quiser se conectar, se manter atualizado pelo menos com essas iniciativas. Se não houver mais nenhuma pergunta, reflexão, nenhum ponto, eu só queria fazer um último convite para quem ficar à vontade, estiver à vontade para abrir sua câmera, só para eu tirar aqui um print screen da minha tela aqui, porque, enfim, foram muitas pessoas aqui, muitos alunos, alunas, colegas de trabalho, amigos, enfim, eu adoraria poder tirar essa foto aqui com vocês. Também, quem não puder, não tem problema, tá? Eu sei que a consideração de estarem aqui hoje já é formidável, tá bom? Então eu vou. Oi, Mariana, Isis, Augusto, Eric, muito bom ver todas as pessoas queridas que eu já tive a oportunidade de interagir. Pessoal, vou aqui tirar a foto em 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Perfeito. Ótimo, todo mundo sorrindo. Espero que tenham gostado. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estarem aqui, terem dedicado aqui esse tempo de almoço de vocês, para quem está no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bom uso aqui da plataforma, do ambiente. E novamente a ideia é que a gente possa aqui co-criar esses futuros brasileiros de maneira colaborativa, de maneira participativa e democrática, tá bom? E desejo também aí um ótimo final de ano para vocês, né? Uma atualização também é que a ideia é que daqui a 2 semanas a gente vai lançar essa primeiro jornal mensal de futuros, onde eu vou trazer aqui um panorama geral
do conteúdo de hoje, mais informações, novos relatórios adicionados, enfim, e algumas reflexões aí para 2026, tá bom? E fico totalmente à disposição aí para colaborar com todos vocês. E é isso, pessoal. Um ótimo dia para vocês, uma ótima tarde, uma ótima noite. A gente se vê aí nesses futuros desejáveis, tá bom? Um Obrigado, grande André. abraço a todos vocês. Obrigado de novo, Michel. Grande prazer ter tido você aqui com a gente. Tchau, tchau, pessoal.